Só trazendo aqui, né, um dado que o nosso Coquinho me mandou aqui. Realmente, as últimas semifinais de Libertadores, desde 2017, é um predomínio brasileiro absurdo. 2017 teve só um clube, só que ele foi o campeão. Grêmio. 2018, Grêmio e Palmeiras nas semifinais. 2019, Flamengo e Grêmio nas semifinais. 2020, Palmeiras e Santos nas semifinais. 2021, Flamengo e Palmeiras nas semifinais. E o Atlético também. E o Atlético Mineiro, verdade, nas semifinais. 2022, Flamengo e Palmeiras nas semifinais. 2023, Fluminense, Internacional e Palmeiras nas semifinais. 2024, Botafogo e Atlético Mineiro. E 2025, Flamengo e Palmeiras. Ou seja, desde 2018, pelo menos 2 clubes brasileiros em semifinais. Em 2 dessas, 3 brasileiros. E títulos são os últimos 6. 22 teve 3 também, Atlético Paranaense, Flamengo e Palmeiras. Então foram 3 vezes com 3 semifinalistas. Quando? 2000. O Atlético Paranaense foi a final. 2022. Palmeiras, Atlético e Eles Flamengo. fariam a final se não fosse o Atlético Paranaense. Verdade. Então, e desde 2019, campeão brasileiro. Tem campeão brasileiro. Nos últimos 6 anos. É uma hegemonia absurda até, né, Mauro? O Brasil pode empatar com a Argentina em títulos nesse ano, né? De títulos da Libertadores. Historicamente, ele sempre esteve atrás. Acho que há 15 anos atrás, mais ou menos, o Brasil estava 10 títulos atrás da Argentina no ranking da Libertadores. Nesse ano pode empatar. E tudo indica que vai atropelar agora, né? Porque tem muito mais dinheiro, né? Acho que é uma tendência, não há nenhum sinal de que isso vai mudar. Pode acontecer, eventualmente, um outro time ganhar e tal, mas não há nenhuma perspectiva de mudança nesse tempo. Você vê que a final do ano passado também, quem conseguiu furar essa bolha também... O único que furou a bolha de verdade foi o Fluminense. Botafogo virou uma SAF, botaram grana e contrataram jogadores, aí se pagou, não pagou, é outra história, confusão danada, né? E o Atlético turbinado pelos donos antes de virar SAF e depois como SAF. Agora também está com dificuldades lá, alguns problemas lá financeiros foram detectados nesse ano. O Fluminense não, ele também tem suas dívidas, seus problemas, não foi SAF, montou o time e ganhou a competição. Isso pode acontecer com um time estrangeiro. Pode acontecer com o Racing, pode acontecer com o LDU. De repente surpreende e ganha. Também ninguém achava que o LDU ia ser campeão em 2008. Aí foi. No Maracanã, em cima do Fluminense, da Unimed, que tinha um time caríssimo que eliminou o São Paulo, que era o melhor time do Brasil na época, né? Então, mas aí assim, é a Copa, né? Pode acontecer. Mas regularmente, os times brasileiros, especialmente Palmeiras e o Flamengo, apesar das flamengadas recentes, né, eles têm realmente um domínio. Eu acho que isso assim deixa mais claro ainda como é importante falar de dinheiro no futebol, né, gente? Está organizado, ter grana, não adianta, sabe, ficar só vendo como era antigamente. Futebol é cíclico, sim, mas esse cíclico tende a diminuir cada vez mais, cara. E lá fora é a mesma coisa, dinheiro e o mínimo de organização. Se você pegar os momentos que o Flamengo, por exemplo, fracassou, foi para desorganização. O ano que o preparador físico deu soco na cara do centroavante, né? Ano passado o time perdeu o Pedro, depois uma coisa mal resolvida interna ali. A má fase do Gabigol, crise Gabigol também. O Tite não conseguiu reproduzir o trabalho que se esperava dele, o time meio errático, alternava um jogo melhor, outro muito ruim. Então, aconteceu isso tudo. Agora, se for olhar, eles estão sempre com possibilidades, né? O dinheiro, ele manda muito e isso aí mostra... Quem é regular? Os regulares são Palmeiras e Flamengo. Os outros, você passou aí, todos que chegaram, eles variam. Isso já acontecia antes, já tinha variável, que não tinha até o River, né? Uma época estava chegando constantemente, mas deu uma... Foi de 15 a 19. Sim, o River chegou sempre. Chegou com frequência. Depois caiu. Então, o Palmeiras e o Flamengo chegam sempre, que esse revezamento, ele sempre aconteceu. Você pegar, sei lá, 2010 o Inter foi campeão, 2011 foi o Santos, aí o Corinthians, aí o Atlético Mineiro, aí no outro ano o Inter chegou numa semifinal em 15, em 16 o São Paulo chegou em semifinal, e aí o Grêmio em 17 foi campeão. Ia revezando. Só que agora tem 2 que quase sempre estão ali. Às vezes não estão, porque, como o Mauro falou, é a Copa, aí tem um ano que as coisas não dão certo, aí tem o Palmeiras, por exemplo, ano passado, ele pegou o Botafogo nas oitavas. Por que o Botafogo ficou em segundo? Não foi nem o Palmeiras que foi em segundo. O Palmeiras sempre passa bem na fase de grupos. O Botafogo começa mal, perde pro Júnior Barranquilla em casa, perde pro LDU em Quito, começa perdendo os 2 jogos, primeiros jogos da fase de grupos. E aí ele vira uma bombinha ali do pote 2 e pegou o Palmeiras. Podia ser a final aquele jogo. Foi, entre aspas, a final do Brasileiro, Palmeiras e Botafogo.
Então, às vezes vai acontecer deles não chegarem, porque é Copa. Esse ano pode acontecer de perder, da final não ser entre os dois. A Copa permite isso, mas eles vão estar sempre perto. Então, hoje o Brasil ele tem 2 regulares e vai ter muitas vezes tem um terceiro, porque varia. Aí, ano que vem, talvez, sei lá, o Cruzeiro chega, mas não dá para saber. O Cruzeiro vai ser regular. Esse ano ele está em terceiro no Brasileiro. Ano que vem, será que vai ser o Cruzeiro? Ano passado, o Fortaleza, que estava aí para cair esse ano, ele estava em 4º lugar, chegou a liderar o campeonato, uma rodada. O Mirassol, que está fazendo esse ano. Os outros são muito irregulares, assim, os outros não são muito confiáveis, assim, eles dependem muito do momento. E lá fora, na Europa, se a gente pegar, claro que ontem foi um dia de exceção, né? Mas ele mostra muito como o futebol, a concentração de dinheiro, isso acontece aqui na Europa, em todo lugar. Na Europa, isso pega em nível mundial. É como ela faz diferença, né? Ontem nós tivemos uma rodada de Champions League em que o Paris Saint-Germain, desfalcado, enfiou 7 num time que foi campeão alemão há 2 temporadas. Mas que foi campeão porque deu certo aquele ano, aquele time já foi desfeito. Tomou 7. Ontem a gente viu um Arsenal enfiando 4 no Atlético de Madrid. A gente viu um Barcelona 6 no Olympiacos. Assim, ontem foi uma rodada de muitas goleadas. PSG 7 no Leverkusen. Foi campeão alemão há 2 temporadas. Então mostra assim como o dinheiro faz muita diferença. O dinheiro hoje, lá fora é bem claro isso, mas aqui também nos últimos anos ficou claro. E aí você vê que, assim, 4 anos seguidos, Palmeiras e Flamengo ganharam a Libertadores, 19 até 22. 23 e 24 ficaram pelo caminho. Mas no ano o Palmeiras foi campeão brasileiro, no outro o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. Então, alguma coisa eles levam. Cada um só passou um ano em branco, né? O Palmeiras o ano passado. O passado, o Flamengo no ano anterior, mas aí o outro ganha. Se você pega, se o Flamengo e o Palmeiras fosse assim, Flamengo e Palmeiras contra o resto, eles sempre estão levando alguma coisa. Sem contar o Flamengo ganhar a Copa do Brasil e Libertadores, o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil e Libertadores no mesmo ano. O Flamengo ganhar Libertadores e Brasileiro. Aí teve o Botafogo no passado. Quem que houve com o Botafogo agora? Né? Tá no Brasileiro tentando vaga na Libertadores. Gastando fora muito mal. Muito dinheiro que foi gasto e com um futuro incerto, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Isso já é até falado abertamente ali. Tem que ter não sei quantos bilhões para poder pagar salário, para ter investimento. O Textor teve uma derrota agora semana passada lá na justiça lá do Reino Unido. Enfim, não é algo sustentável e não é algo que você fala assim, não, isso aqui vai durar. O Flamengo e o Palmeiras, se não fizerem nenhuma loucura, nenhuma maluquice, eles vão continuar. Claro, o Palmeiras tem um problema aí na questão da finança para competir com o Flamengo, que é ele nem sempre conseguir vender um Endrick, vendeu um Estevão, que foi o que turbinou as receitas. Mas está muito estruturado. Então ele mesmo tendo menos dinheiro do que o Flamengo, ele vai conseguir continuar tendo bons jogadores e competir, e revelando gente também. Porque ele está estruturado, ele está sólido e já tem um caminho. Então você pode ter um contratempo ou outro. Muita gente fala, no dia que o Abel saiu, o Palmeiras tem condições de buscar um outro grande treinador, ele tem condições em todos os sentidos, de pagar bem, e de falar, olha, aqui você vai competir por títulos importantes, que é o pacote, né? Não é só a grana. O cara vai pensar, pô, vou treinar um time que eu posso ser dominante na América do Sul, posso ser um dos times mais fortes, comandar um dos elencos mais fortes. Então, mesmo quando sair o técnico, ele vai conseguir, ele tem condições de conseguir um outro treinador bom. Pode ter uma instabilidade, mas isso, em algum momento vai seguir. O Arthur Jorge, ano passado, não veio, não engoliu todo mundo. Chegou durante a temporada, os jogadores chegando durante, os melhores chegaram durante. Luiz Henrique e o Almada. E ganhou tudo. Eliminou, inclusive, o time do Abel, deixou o Flamengo para trás também, goleou o Flamengo, inclusive, 4-1. Tudo isso aconteceu. E depois pegou o boné dele e foi embora. Foi ganhar dinheiro lá no Oriente Médio. Amanhã depois ele aparece aqui de novo, de repente, que as portas do mercado brasileiro para esse cara estão escancaradas. Qualquer um que amanhã fala, Arthur Jorge está na pista, precisa de um técnico. Então o Palmeiras vai continuar sendo forte. Não vai depender de um personagem. Como o Flamengo perdeu o Jorge Jesus, teve suas instabilidades, mas ganhou o título com o Ceni, com o Dorival, com o Felipe Luiz, enfim. O Pedro, ele é disparadamente o melhor finalizador do Flamengo. Sim. Se o Flamengo aprendeu com o erro, né? Algumas vezes em Libertadores, não dá pra dizer que aprendeu com erro, porque eu tava lembrando aqui, no jogo que mais perdeu chance, o Pedro tava em campo. E ele perdeu a chance mais clara, sim, que foi contra o Estudiantes, no primeiro jogo, que o Pedro tem o gol inteiro aberto, ele deu o come bonito, né, no zagueiro, ficou com o gol inteiro aberto e chutou em cima do goleiro. Agora, é um Flamengo que hoje precisa finalizar. É um Flamengo que hoje precisa fazer gols. E o Pedro é o melhor finalizador desse Flamengo. Agora, que o Felipe Luiz tenha uma conversa com ele sem displicência. Porque o Pedro, às vezes, pra mim, ele é um baita jogador, mas às vezes ele é displicente, na minha opinião.
Hoje é dia de sapecar hat-trick se der, fazer gol adoidado. É verdade. Hoje não tem aquele negócio. Hoje, se tiver chance, não dá pra perder. Então, até por isso que eu acho que Pedro e Luiz Araújo tem que estar nesse time hoje, porque são os maiores finalizadores desse Flamengo, claro, ao lado do intocável Arrascaeta, que é o artilheiro do Flamengo na temporada, né, mano? Sim. Que é o artilheiro do Flamengo na temporada. Agora igualou o Caio Jorge no Brasileiro também. 15 gols. Artilheiro do Brasileiro junto com o Caio Jorge. Eu acho que ele vai manter o quarteto do jogo contra o Palmeiras, né? Luiz Araújo, Samuel Lino, Arrascaeta e o Pedro. O Pedro tem uma coisa interessante, né? E da gente observar nessa tentativa do Felipe Luiz de adicionar alguns aspectos ao jogo dele que ele não tem tanto, né? Que é uma participação maior sem a bola, seja para pressionar ou para abrir espaços. E aí muita gente pode dizer, mas isso é bobagem, o cara sabe fazer gol. Não. Se a gente olhar para o jogo contra o Palmeiras, por exemplo, a origem de 2 gols do Flamengo, 3 se quiser colocar até o pênalti, tem a movimentação do Pedro como uma peça fundamental, né? Primeiro gol, ele sai da referência, vem fazer um pivô, arrasta o Bruno Fux, gira e dá o passe para a Arrascaeta fazer o gol. Aí tem o pênalti do 2-1, que também é uma jogada que ele tá no início dela fora da área, aí tem lá o encontrão, esbarrão com o Bruno Fux e na sequência o pênalti. E o lance do terceiro gol, a origem dele, né, é uma pressão do Pedro. Ele vai pressionar o Aníbal Moreno, retoma e aí ataca o espaço ali, recebe a bola do Arrascaeta e faz o gol. Então, se ele conseguir ser mais constante nesse aspecto, eu acho que ele vai ser um atacante ainda melhor do que ele já é. Sem dúvida, ele é um excepcional finalizador, é o melhor centroavante, melhor camisa 9 da América do Sul, dentro do futebol brasileiro nem se fala, um jogador que pode sim estar no radar do Ancelotti para a seleção brasileira. Mas eu acho que o que o Felipe Luiz quer ver mais do Pedro, além, é óbvio, dele marcar gols, dele ser importante nesse sentido, é uma contribuição no jogo sem a bola que ele entregou contra o Palmeiras. E até mais cedo eu estava conversando com o Mauro sobre isso, e ele lembrava no jogo do Estudiantes também na ida, que o gol que abre o placar, que até do Pedro, vem de uma bola que o Pedro pressiona, o Flamengo recupera e ele marca o gol. Então, se ele conseguir ser mais constante nisso, isso já vai ser um aspecto a mais no jogo dele. E é claro, a displicência num confronto como esse não cabe, não pode acontecer. Domingo o Flamengo foi efetivo demais, como talvez nunca tenha sido na temporada. Primeiro tempo, 3 finalizações, 3 gols. É claro que isso não vai acontecer todo jogo. Se você tiver um bom volume de finalizações, uma chance de você fazer o gol, de sair na frente, de ampliar o placar, ela é maior. Mas eu acho que o jogo de hoje vai ser muito apertado, Pilhado. Eu não imagino um placar elástico, 3, 4 gols de diferença, não acho que vai acontecer mesmo. O Flamengo tem que tentar ter volume ofensivo, vai pressionar, vai finalizar bastante, mas eu não imagino um placar elástico não. E até dentro disso... Por que você acha que esse Racing é forte fora de casa? Eu acho que o jogo vai ser muito enroscado. Pelo Racing ser um time cascudo, um time que é bem organizado, sem a bola, marca muito, 3 zagueiros fortes, os 2 volantes que jogam à frente da defesa são fortes também. Então eu imagino que vai ser um jogo de muito volume, mas talvez de poucas chances claras para o Flamengo. E aí a questão da eficácia, obviamente, que ela entra em cena e vai ser importante. O Flamengo, como mandante, tá? Na temporada, são 30 jogos, 20 vitórias, 6 empates e só 4 derrotas. 61 gols marcados, 17 gols sofridos. 73% de aproveitamento, tá? É o Flamengo como mandante, é um Flamengo forte dentro da sua casa, dentro do Maracanã. Eu acho, ao contrário do Raí, eu acho que o Flamengo... Você falou 3, né, Raí? Mas 2 você acredita que seja um resultado provável? O Flamengo ganhar com 2 de diferença? Eu acho que se fizer 2-0 vai me surpreender um pouco. Porque eu acho bem provável. Eu acho o Flamengo ganhar de 3-1, de 2-0, diferença de 2 gols. 1 gol eu vou achar muito pouco. Nos 2 últimos mata-matas, o Flamengo foi pra volta com 1 de diferença, né? Sim, mas contra o Estudiantes... Produziu bastante, sim. E contra o Inter também, né? Perdendo o gol adoidado. Sim, mas no segundo tempo o Inter foi melhor no Maracanã, né? O Inter poderia até ter empatado o jogo. Mas eu acho que o Estudiantes é um time mais fraco do que o Racing. Bem mais fraco que o Racing. E ali a circunstância do erro de arbitragem, do a menos, do vamos e acha um gol no fim. Aí foi 2-1 apertado, né? Se fosse 2-0 aí era uma vida um pouco mais tranquila na Argentina. Esse adversário de hoje, até pela mobilização do Racing, a gente vê as imagens lá dos torcedores chegando no Maracanã. Até vi uma história de um torcedor que foi a pé de Buenos Aires ao Rio. Que loucura, 30 irmão. dias pra chegar. O cara saiu de casa com R$200 no bolso e foi. A pé, até chegar no Rio de Janeiro. Rapaz, ele tá fazendo isso desde o ano passado em todos os jogos fora de casa, fora do tem uma país. História já, ele. Ele desde a Sul-Americana do ano passado,
passado. Mas é por mídia ou é porque ele é pobre mesmo e vai andando? Não, ele vai para ver o time jogar. Ele não tem dinheiro, ele sai. Ele saiu com $50 dessa vez, aí fez uma rifa. Que loucura! Pega carona. Eu vi agora, ele chegou hoje de manhã no Rio. Ele pega carona, vai parando nos lugares, vai pegando carona, arruma um lugar para dormir, aí anuncia na rede social lá um restaurante, o cara deixa ele comer. Arrumou uma namorada em Curitiba e ficou 2 noites lá em Curitiba com a menina. É sério. Caraca, que loucura! Eu falo com ele aqui no Twitter de vez em quando. Até o UOL fez a matéria com ele hoje. E ele viaja atrás, foi até Fortaleza, assim. Vai para os outros países também, onde o Racing joga, ele faz isso. O moleque sai e vai atrás e já é um personagem já. Caramba, o cara ia andando de Buenos Aires pro Rio de Janeiro. Aí vai pegando carona no caminho, aí vai até uma cidade, dorme aqui, segue mais um pouquinho, e duro, sem grana. Aí o pessoal ajuda. Não, isso é muito foda. Isso é muito foda. Seria até legal uma hora de tentar falar com ele. Eu acho legal, se bem que em espanhol, né, pode ficar meio complicado. Mas é legal, o cara é um baita personagem.